Antes de explorar os meandros das crenças religiosas e da teologia, é vital considerar uma pergunta fundamental que tem intrigado a humanidade ao longo dos séculos. Quem deu início a tudo? Qual entidade é responsável pelo início de todas as coisas, de todas as criaturas e do universo em si? Esta questão não é isenta de polêmicas e controvérsias, especialmente quando nos aprofundamos na relação entre Deus e o Espírito Santo, assim como no entendimento da natureza divina. O início de todas as coisas é um conceito que transcende a compreensão humana, e a busca por respostas tem sido uma jornada infindável. No entanto, é com essa intenção que nos aventuramos, explorando perspectivas e questionando crenças profundamente enraizadas. Uma das questões fundamentais que o autor deste pensamento destaca é que o início de tudo deve ter sido singular, com Deus como a única entidade inicial. Perguntas que eu faria a um defensor da teoria da Trindade. Se Jesus é Filho de Deus, como bem sabemos ser, como se qualificaria o Espírito Santo? Se responder que ele surgiu simultâneo a Deus, então ele é irmão gêmeo com Deus. Ou se antes, ele seria o antecessor a Deus. Mas se ele foi criado por Deus, então, enquanto criado, não poderia ser qualificado Deus. Porém, se gerado por Deus, então se qualificaria Filho de Deus. Presumo que na teoria da Trindade não o admitiriam por Filho de Deus. Então a pergunta seria: o Espírito Santo foi gerado ou criado por Deus? Logo, se conclui que a unidade inicial do Deus Criador é Ele próprio e que Ele, antes do princípio da criação, começou só. E por algum tempo, no princípio de autoexistência em seu próprio percurso, designou, elaborou, planejou quem geraria e criaria e o que criaria e formaria. Seguramente reconheço que os pais da teoria da Trindade acertaram formalizando a divindade constituída de 3 distintas pessoas, mas erraram, portanto, sem qualificar o Espírito Santo, se simultâneo ou gêmeo com Deus, se anterior a Deus, se gerado por Deus, se criado por Deus. Mormente, foram por demais apressados em definir a divindade como Trindade, sem se debruçarem acerca de uma quarta provável pessoa que pudesse compor a divindade. Se não tivessem sido tão rapidamente conclusivos, teriam chegado a número de 10 pessoas a compor a divindade. Ao contrário do que alguns possam contrapor, saliento que a teoria da Trindade é naturalmente questionável se numa contagem ulterior se identificar outras pessoas da divindade não observadas pelos pais da teoria da Trindade. A singularidade do início de Deus aponta para a noção de que, antes de qualquer outra entidade, existia somente Ele. Essa visão não diminui a importância do Espírito Santo, nem questiona sua divindade. É uma reflexão sobre a complexidade da relação entre Deus e o Espírito Santo em relação ao início de todas as coisas. É importante ressaltar que não estamos questionando a divindade do Espírito Santo, pois sabemos que ele é Deus. No entanto, a questão que emerge é se algo começou em uma unidade inicial. Essa unidade deve ser composta apenas por Deus, sem a presença simultânea do Espírito Santo. Isso não nega a divindade do Espírito Santo. Pelo contrário, destaca a singularidade do Deus Criador. Outro ponto de reflexão se refere à qualificação do Espírito Santo. Se Jesus é reconhecido como Filho de Deus, como deveríamos qualificar o Espírito Santo? A questão se torna complexa quando se considera que o Espírito Santo pode ter surgido simultaneamente a Deus, o que implicaria que o Espírito Santo seria como um irmão gêmeo de Deus. Ou talvez o Espírito Santo tenha sido anterior a Deus, o que levanta implicações teológicas igualmente complexas. A distinção entre o Espírito Santo como criado ou gerado por Deus também é examinada. Se o Espírito Santo fosse criado por Deus, isso levanta a questão de como ele poderia ser qualificado como Deus. No entanto, se o Espírito Santo foi gerado por Deus, isso o qualificaria como Filho de Deus, o que levanta outras questões teológicas. Essas questões refletem a complexidade da relação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo e como essa complexidade influencia a compreensão da divindade. Teoria da Trindade e a divindade tripla. A teoria da Trindade
é um conceito que formaliza a divindade como composta por três entidades distintas: Deus, Jesus e o Espírito Santo. No entanto, essa teoria é questionada pelo autor, que levanta a possibilidade de que haja outras entidades na divindade além das três tradicionalmente reconhecidas. A reflexão sugere que, se não tivéssemos sido tão apressados em definir a divindade como uma trindade, poderíamos ter identificado outras entidades divinas que não foram observadas pelos proponentes da trindade. A teoria da trindade é um ponto crucial de discussão na teologia cristã, e muitos acreditam que ela é a interpretação mais precisa da natureza divina. No entanto, o autor desafia essa crença, sugerindo que a complexidade da divindade pode ser maior do que as definições tradicionais permitem. Isso nos convida a considerar perspectivas alternativas e a questionar nossas crenças teológicas. Em resumo, as reflexões apresentadas neste texto são profundas e desafiam nossas concepções tradicionais sobre a natureza divina. A complexidade da relação entre Deus, Jesus e o Espírito Santo é explorada, assim como a possibilidade de outras entidades na divindade que não foram consideradas pela teoria da Trindade. Essas reflexões nos convidam a questionar nossas crenças teológicas, a considerar perspectivas alternativas e a abraçar a complexidade da divindade. A teologia é um campo sob constante debate, e a busca por respostas para questões profundas sobre a natureza de Deus continua a desafiar e enriquecer nossa compreensão espiritual. Essa jornada de reflexão teológica profunda não é apenas um exercício intelectual, mas também uma exploração espiritual que nos permite mergulhar mais fundo na compreensão do divino e em nossa relação com o transcendental. Ao considerar a singularidade do início de Deus, somos lembrados da profundidade da divindade e da complexidade que envolve nossa compreensão de Deus como Criador de todas as coisas. A ideia de que Deus iniciou tudo sozinho nos desafia a contemplar sua supremacia e a questionar nossa compreensão limitada. A questão da qualificação do Espírito Santo nos leva a explorar as nuances da relação entre Deus e o Espírito Santo. Essa reflexão pode nos ajudar a apreciar a riqueza da teologia e reconhecer que, embora a complexidade possa ser desconfortável, ela pode nos aproximar de uma compreensão mais profunda da divindade.